Bom, agora a gente vai para a segunda parte da aula, né? E a gente vai ver aqui o que a gente pode fazer para fazer o gerenciamento adequado do resíduo sólido dentro do canteiro de obra. Vamos lá? Primeira coisa, né? A gente precisa entender aí quem que precisa fazer um plano de gerenciamento de RCC, né? Segundo tanto a resolução CONAMA quanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Se você é um pequeno gerador, ou seja, seu canteiro é mínimo, né? Não é uma coisa frequente, não é uma grande construção, você pode simplesmente se adequar à política municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E fazer a sua própria entrega, a sua separação, seu transporte e a sua destinação, né? Nos postos de coletas municipais, né? Que aqui em São José e em Jacareí tem, né? São leves e PEVs, né? Aqui. Se você é um grande gerador, né? Você vai precisar, na verdade, se cadastrar, né? Na rede municipal aí e vai precisar fazer esse plano de fato de gerenciamento de RCC, né? E para saber qual é o limite entre um e outro, precisa consultar a legislação municipal, né? Então, em São Paulo, por exemplo, o site da prefeitura tem todas as informações lá, esclarecendo se você é um pequeno gerador ou grande, como você faz para saber, né? Então, nos sites dos demais municípios é possível que tenha, e se não tiver, precisa ir até a prefeitura para esclarecer esses pontos, né? Como que a gente pensa, então, né, para começar, né, num planejamento de gestão de resíduos sólidos? Mesmo que a gente seja um pequeno gerador, né, de resíduos, a gente precisa, não dá para chegar no canteiro de obra e começar a tocar a obra sem pensar nessa questão de como que vai ser tratado o resíduo daquela obra, né? Isso precisa ter sido planejado e implementado como uma infraestrutura do próprio canteiro. Não dá mais para começar uma obra sem pensar nessa questão antes, né? Então, basicamente, a gente tem duas frentes aqui que a gente precisa pensar antes de começar a obra. Vai ter demolição? Se for ter demolição, a gente precisa saber que tipo de material que vai ser demolido, né? Que tipo de resíduo que vai ser gerado, vai ser classe A, classe B, classe C, né? Que tipo de material que vai ser demolido ali, né? A gente precisa identificar e caracterizar esse material que vai ser demolido. E depois a gente precisa fazer uma descrição desses procedimentos para desmontagem e reciclagem na obra, né? Então, por exemplo, caixilho, metais, né? Eles vão poder ser reutilizados ou não, né? Às vezes até caixilhos de madeira, vai dar para aproveitar isso? Então, para a gente demolir, né? Vai precisar ter um certo cuidado, porque não pode sair quebrando tudo, né? Senão aquilo vai virar um resíduo que não vai ser reaproveitável, né? Possivelmente, né? Esse resíduo da demolição de uma parede, por exemplo, né? O que que eu vou fazer com isso, né? Eu vou transformar isso em agregado dentro do canteiro ou eu vou mandar isso lá para a área de transbordo e triagem, né? Para depois a prefeitura destinar, né? Então, se eu for transformar isso num agregado miúdo dentro do canteiro para ser usado em contrapiso, por exemplo, né? Eu vou precisar daquela máquina que moe, né? Esse resíduo e eu vou precisar contratar, alugar essa máquina. Não preciso comprar, ela pode ser alugada, né? E aí eu preciso ter, por exemplo, um resíduo lá acumulado, né? Um acúmulo desse material para eu poder usar essa máquina a menor quantidade de dias possíveis. Então eu preciso ter toda essa programação, né? E orientar os funcionários lá do canteiro para que isso seja feito da melhor maneira possível, né? Depois, então, nas nossas duas frentes, aqui a demolição, a gente pensa, né, e vê o que que tem para ser demolido, né, e de que forma que isso vai ser encaminhado, né, eu posso querer reutilizar ou posso não querer reutilizar e que destinação vou dar para esse material, né, e onde vou deixar isso no canteiro, tenho que pensar nisso, né. E depois, quando tem construção nova, né? Então,
eu tenho que caracterizar essa construção nova. Essa construção nova vai ser feita com o quê? Com concreto, com bloco, com forma, com cimento, com drywall, com estruturas de madeira, né? Steel framing. O que que eu vou usar ali nesse material? Nessa construção? Eu preciso caracterizar o tipo de resíduo que isso vai me dar, né? Porque mesmo que seja uma construção seca, algum tipo de resíduo vai me dar. Vai me dar resíduo de madeira, vai me dar resíduo de gesso, vai me dar de concreto, vai me dar de bloco, vai me dar de areia, vai me dar de seja lá o que for, né? Gesso, né? Não sei se eu já falei. Depois eu preciso pensar em iniciativas para minimizar a geração e conseguir reciclar o máximo possível dentro da obra, né? Uma vez feito isso, né, eu preciso entender qual que é a legislação que eu preciso atender naquela cidade, né? Então, eu vou estudar a legislação, eu vou ver qual é o padrão, né, no qual eu vou ter que me adequar. Eu sou um pequeno produtor de gerador de resíduos ou sou um grande gerador de resíduos, né? Eu posso simplesmente fazer minha separação no canteiro e depois levar, ou eu vou ter que contratar uma empresa maior para fazer isso, vai ter caçamba, etc, né? Eu vou ter que contratar aquelas bombonas porque o canteiro é grande, né? Ou dá para fazer isso com saco de farinha lá da padaria que eu posso comprar, que é uma alternativa sim, tá? Depois eu vou fazer um mapeamento, né, e caracterização para cada tipo de resíduo. Então, eu vou ter bastante resíduo de classe A, classe B, classe C, vou ter resíduo classe D, né? O que que eu vou fazer com isso? E depois eu tenho que definir, né, como que vai ser a destinação do que eu não vou reutilizar no canteiro. Quem vai levar, né? Como vai levar, em que tipo de embalagem e como que vai ser a segurança desse transporte, tá? Então, esses são os elementos para a gente pensar num planejamento nessa gestão de resíduos no canteiro. E daí, como que a gente faz para implementar isso, né? Tem um passo a passo aqui, tá? Primeira coisa, planejar as ações e onde serão implantadas no canteiro, né? Então, eu já vi que eu vou ter uma demolição, né, de tal e tal material, né? Então eu vou precisar ter um lugar lá no canteiro onde eu vou deixar esse resíduo classe A, o resíduo classe B, o resíduo classe C, o resíduo classe D, tá? E que tipo de material, de lugar que vai ser esse? Vai ser uma caixa de madeira? Vai ser saco de farinha lá da padaria que eu posso comprar e que é útil, né? Se for pequeno o canteiro, né? Como que vai ser isso aí? Vai ser caçamba, né? Como que eu vou separar, né? Classificar esses resíduos, né? É, Depois, em segundo, né, eu preciso conscientizar minha equipe de obra, né, porque eles não podem fazer isso de qualquer maneira, né, então eu vou ter que chamar o pessoal da obra, né, e vou ter que explicar para eles o que que vai acontecer. Se tiver demolição, a gente vai ter que explicar, né, como que é para demolir, que cuidados precisam ter. Então, eu quero reaproveitar aquele caixilho, então não quebra o caixilho, faz a demolição cuidadosa para que seja reutilizável no próprio canteiro. Esse tipo de resíduo tem que guardar aqui, esse outro aqui. Tem que fazer um processo de educação, de formação mesmo, né, com a equipe. Depois, o terceiro passo, eu preciso caracterizar o resíduo da construção gerado, né? Então, em cada fase da obra, né, ó, na demolição, na escavação, na fundação, na estrutura, né? Pode ser que o trabalho do designer de interiores não abarque todas essas etapas, mas aqui é um exemplo, né? Então, quais etapas a gente vai abarcar, né? Talvez você possa demolir uma parede que não seja estrutural, né? Você possa pedir a RT do engenheiro, né, para colocar a instalação hidráulica ou para fazer ah, alguma parte estrutural, né? E pode ser que você seja o gestor ali do canteiro, né? Então precisa entender cada etapa da obra, né? E aqui especificar, né, quais os tipos de resíduos que estão sendo gerados em cada etapa da obra, né? Então isso vai clarear aí a implementação física do seu sistema, né? Quais tipos de elementos você vai ter que ter para separar e classificar esse resíduo na obra, né? Depois, dá para usar
algum tipo de RCC produzido na própria obra, né? Se der, então já precisa avaliar como que isso vai ser feito. Aqui está mostrando, né, um nivelamento de um contrapiso, possivelmente a partir do próprio resíduo de demolição da obra. Depois, como passo 5, providenciar contratos, licenças, documentação necessária para efetivar o transporte e a deposição do RCC. Verificar quais as exigências em termos de separação de resíduos e acondicionamento, né? Depois que eu já tenho uma ideia do que vai ser produzido, eu preciso pesquisar a legislação municipal e entender quais são os sistemas que aquela prefeitura me oferece para que eu consiga fazer a destinação do que eu não vou utilizar na obra, reutilizar na obra, tá? Como passo 6, né? Documentar procedimentos adotados para seleção, condicionamento e despacho de RCC. Então, é bom registrar tudo isso na obra, né? Como que foi a triagem desse resíduo, onde que o resíduo ficou separado, faz um relatório disso daí na obra e de como que isso ficou acondicionado, né, para evitar qualquer problema depois, né? Principalmente em relação aos resíduos tóxicos, né? Que não pode ter derramamento, vazamento, né? E nem mistura com as águas, né? Não pode mandar resíduo perigoso para a rede de esgoto, né? É sempre bom fazer todo esse registro, né, até que o resíduo saia da sua obra. Depois, estabelecer a logística de transporte para retirada desse resíduo, né? Então, vai ser você mesmo com seu carro, né? Se for uma quantidade pequena que você possa levar lá para o PEV, para o leve, é possível, né? Ou você vai ter que chamar um caçambeiro, né? Que seja credenciado na prefeitura, né? E depois, né, treinar todos os funcionários que ficarão responsáveis pelo acondicionamento e pelo transporte. Então, além de conscientizar para a demolição e para a destinação, precisa fazer um treinamento também, né, de como que vai guardar esse resíduo e como que vai destinar isso para o transporte para que não aconteça nenhum acidente aí nesse caminho. Alguns resíduos importantes, depois vocês vão ver direitinho aí no PowerPoint que eu vou deixar para vocês, que vocês podem considerar, né, uma listinha aí. E aí, pensando na hierarquia do sistema de gerenciamento, primeira coisa, então, né, ó, não gerar resíduo, né? Então, o que que eu posso fazer, né? Usar, por exemplo, técnicas construtivas de montagem e desmontagem, né? Usar produtos ou técnicas que não requeram embalagem nem formas, né? Porque essas formas, elas são utilizadas, mas dificilmente são reutilizadas, formas de madeira, né? Depois, né, na minimização de resíduos, usar novas técnicas e tecnologias no processo, e o profissional precisa se capacitar para poder pensar em processos mais secos, né? Para não gerar tanto resíduo, né? Depois a reutilização, né? Reaproveitar resíduos para utilização na própria obra, né? Reaproveitamento de formas de madeira, que é bem difícil, né? Isso precisa ser passar por um projeto que, que prime pela reutilização das formas, né? Porque se a gente fizer um projeto de moldagem de concreto em loco, por exemplo, de qualquer jeito, dificilmente essa forma vai ser reutilizada, né? Então precisa passar por um projeto que priorize isso, né? Depois a reciclagem, encaminhar resíduos para beneficiamento interno ou externo e destinar esses papéis e plásticos, né? E por último, né, aquilo que não tem jeito de ser reutilizado nem reciclado, né, encaminhar o resíduo para destinos ambientalmente adequados, aterros licenciados, unidades de biodigestão para o material orgânico e coprocessamento. Só para falar um pouquinho da situação de Jacareí, né, Jacareí tem um plano municipal de gestão integrado de resíduos sólidos de 2014 e Jacareí tem uma superestrutura de tratamento de RCC e de resíduo sólido urbano em geral, né? Então, já tem as áreas de transbordo e triagem, tem toda a usina de reciclagem, né, de resíduos e tudo. E Jacareí, né, construiu aí para si um ecoparque, né, que compreende uma série de infraestruturas que são adequadas a fazer o gerenciamento correto de todos os resíduos, né? Então, ó, Jacareí tem uma usina de reciclagem de resíduos sólidos, de RCC.
Jacareí tem uma autoclave, que é um tratamento de resíduos de saúde queimando esses resíduos que são potencialmente tóxicos. Tem uma usina de tratamento mecânico e biológico para descontaminação e para compactação de resíduos, né? Tem cooperativa de materiais recicláveis que faz triagem no município, né? Embora, até onde eu saiba, tem uma cooperativa só e, e ela tem algumas dificuldades com relação à coleta desse resíduo, reciclável, etc., né? Mas isso a gente poderia até tratar num outro momento. Jacareí faz o tratamento de líquidos percolados, que é do chorume, que é um resíduo muito tóxico de aterros, né? E Jacareí tem esse aterro sanitário que foi construído e que tirou 10 na avaliação da CETESB, que não é pouca coisa, é muita coisa. Então, Jacareí é um município que está muito bem dentro de toda essa política nacional de resíduos sólidos, está muito bem posicionado, e fazer obra em Jacareí requer que todos os canteiros se enquadrem nessa legislação municipal. Jacareí tem total controle e está indo muito bem, né, nessa questão do resíduo sólido. Aqui tem alguns, a Jacareí também tem, né, os leves, né, que são esses postos de coleta, né, e estão nesses locais aqui, né, para quem quiser ver depois está aí no PowerPoint. E São José tem os postos de entrega voluntária, né, que você entrega até 1 metro cúbico por dia, assim como é o de Jacareí também, de preferência, já tudo separadinho, já tem que levar tudo separado, de preferência não, né, a gente é profissional, né, o que a gente está formando aqui são profissionais que saibam lidar com essas coisas, então não vai chegar lá no leve, no PEV, né, com aquele resíduo todo misturado dentro de um saco de padaria, né, de farinha. Né, os sacos são justamente para a gente classificar separadamente os resíduos, né, e isso vai ser uma grande ajuda, né, nessa questão ambiental, né. Então, Jacareí tem os leves, São José tem os PEVs aqui nesses endereços, né, e só para vocês entenderem, né, então, como que funcionaria uma usina de reciclagem, né, de resíduo sólido da construção, né. Vamos acompanhar aqui, ó. O material a ser britado é colocado no alimentador vibratório. Então, o material vem por aqui, né? E essa máquina, ela vai vibrando para ir classificando, separando o resíduo por tamanho, né? Então, no alimentador existe uma grelha para retirada de materiais finos que recolhe a terra para um transportador de correia, 2, né? Vai recolhendo aqui e vai formando uma pilha aqui do lado, de terra, né? Então, que é um tipo de agregado, né? Depois, esse processo de retirada de terra evita o desgaste desnecessário das mandíbulas do britador, porque esse material, na verdade, já está pronto para tanto ser utilizado como num aterro, como um material mesmo de construção, né? Do britador, que é o 4, né? Que ele vai moer um pouco mais esse material, né? O resíduo sólido classe A, né? Sai um transportador de correia radial, que é o 5, né? Que pode ser posicionado ora em direção à pilha de agregado vermelho e ora em direção à peneira vibratória. Então, essa ponte aqui, né? Ela vai girando aqui conforme o tipo de material que está sendo processado, né? Então, se é, por exemplo, agregado vermelho, com aquele bloco cerâmico, né? Que está sendo moído, né, ele vai lançando aqui numa pilha específica, né? Se é derivado de concreto, né, então ele vai também destinar em cada pilha específica dependendo do tamanho do agregado, se é miúdo, se é graúdo, né? Da peneira vibratória saem agregados de entulho cinza de diversos tamanhos já separados, e cada um é levado por um transportador de correia para uma pilha específica final. Então é mais ou menos assim, né, que acontece aí o processo de beneficiamento lá nessa usina de reciclagem de RCC. Aqui estão as referências, tá? E era isso aí, pessoal.